Eu desejo saudar os irmãos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Dou graças a Deus por esta oportunidade que Ele me concede de mais uma vez colocar-me aqui posicionado diante deste aparelho para mais um vídeo mensagem. Louvo a Deus pelo dia de trabalho, dou graças a Deus pela vida da minha filha, louvo a Ele por tudo quanto Ele me foi neste dia de hoje. Queridos, amados, quero nesta oportunidade que Deus me concede neste lugar, trazer uma palavra que arde em meu coração. Irmãos, eu convido-vos de antemão a lermos uns versículos na palavra de Deus. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São João, capítulo de número 7, versículo 22, 23 e o versículo 24, que nos diz assim: pelo motivo de que Moisés vos deu a circuncisão, não que fosse de Moisés, mas dos pais, no sábado circuncidais um homem. Se o homem recebe a circuncisão no sábado, para que a lei de Moisés não seja quebrantada, indignai-vos contra mim, porque no sábado curei de todo um homem. Não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Complementando ainda a leitura aonde estaremos tomando por base para a nossa reflexão, no livro, na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 11, que nos diz assim: não comuniquei com as obras infrutuosas das trevas, antes condenai-as. Glória a Deus. Aleluia. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Amém? Glória a Deus. Queridos irmãos, amados, tenho sentido no meu coração de trazer esta palavra e quero dar um tema a esta mensagem. Quero dar um tema à palavra que estarei pregando. E o tema que eu quero dar é o seguinte. Glória a Deus. Podemos ou não julgar? Podemos ou não julgar? Porque, irmãos, temos observado, e isso não vem de agora, já comentei sobre isso, e vou continuar a comentar sobre isso. Os crentes se preocupam muito com o juízo que fazem de si por causa das suas más obras.
Os crentes se incomodam muito com o juízo que fazem de si. E não se preocupa com as más obras em si, pelas quais se fazem juízo deles. Porque os crentes, o que eles têm buscado na igreja é apoio para as suas más obras. É apoio para aquilo que a palavra de Deus abomina, que a palavra de Deus repreende, que a palavra de Deus condena. Os crentes atuais, os crentes modernos, pois os crentes têm se modernizado segundo o modernismo deste mundo, de tal forma que os crentes estão arredondados, de maneira que até os seus andares estão rebolando, perderam aquela forma de quadrados, estão arredondados, estão globalizados com este mundo. Então eles buscam apoio. Eles não admitem, eles não aceitam críticas contra as suas más obras. Observando uma das nossas irmãs, que teve a oportunidade ontem, como ela mesma disse, ela pediu ao pastor. Leu um versículo, 2 versículos, em 2 livros diferentes, mas parece que o seu intuito era defender primeiramente os adolescentes e depois as práticas pecaminosas, vaidosas, mundanas que esses adolescentes venham a praticar. A sua conversa estava em torno de proteger os adolescentes. Só que eu quero dizer, irmão, que os adolescentes, eles são responsáveis pelos seus atos, tanto quanto os adultos. A condição de adolescentes não os imune, não lhes blinda, não lhes isentam de serem punidos por Deus. Não pense assim, não se engane dessa maneira. Adolescentes, eles são tão responsáveis pelas suas ações na igreja quanto os adultos. São punidos por Deus tanto quanto os adultos. Deus não nos pune conforme a faixa etária. De maneira nenhuma. De forma alguma. Engana quem pensa isso de Deus. Que só porque é uma criança, Deus vai relevar. Que só porque é um adolescente, Deus vai relevar. De maneira nenhuma. De forma alguma, irmão. Deus não nos pune segundo a nossa faixa etária. Mas os adolescentes são responsáveis pelos seus pecados, tanto quanto os adultos. E a intenção parece que, em toda aquela falácia, aquela baboseira, que eu acho que o pastor deveria observar, mas com mais cuidado, para quem se dá oportunidade e para que se está dando oportunidade para a pessoa. Porque tomou tantos minutos se tomaram nessa oportunidade que foi dada, com muita baboseira, cujo objetivo, nas palavras da irmã, era de blindar os adolescentes, era de colocar os adolescentes como coitadinhos.
Só que diante de Deus não tem coitadinhos. E as críticas que se fazem, elas são cabíveis. Porque quando se critica um adolescente, é pelo erro consciente que ele pratica. Porque adolescentes hoje estão tudo namorando na igreja. Adolescentes fazem coisas que adulto não fazem. Adolescente, esta palavra que parece ser tão inocente, muitos é apenas na palavra. Porque na mentalidade eles são adultos e fazem coisas de adulto e coisas que adultos não fazem. Adolescentes que já quer ser moça formada, ciranda dentro da igreja para lá e para cá, rebolando, desfilando, com a intenção de ser ele o centro da atração dentro da igreja. São adolescentes apenas no nome, na idade, mas na mentalidade são adultos, já querem namorar, e um namoro descompromissado de casamento, apenas para se esfregar dentro da igreja. Refiro-me dentro da igreja. Então esse negócio de querer pintar a imagem de adolescentes, de coitadinho, diante de Deus não tem esta imagem. Esse negócio de querer ocupar o altar, ocupar o tempo que se era para estar louvando, glorificando a Deus, falando algo que edificasse a igreja, e não falando coisas que viesse a blindar os adolescentes nos seus erros. Quando se critica alguém, se critica os seus atos pecaminosos, seus atos abomináveis, condenáveis pela palavra de Deus. Ninguém condena ou critica um adolescente sem que nada ele tenha para se ser criticado. A crítica, quando construtiva, ela é aceita. Ela é aceita. Só que, lamentavelmente, os crentes, eles não estão preparados para ser criticados nos seus erros. Olha para as unhas das crentes. Tudo pintada. A irmã está no altar doutrinando, exortando a igreja, lê um versículo exortativo, mas você olha as unhas dela pintadas de roxo, de azul, sei lá que cor. Dá para se engolir um negócio desse dentro da igreja, em cima do altar, irmão? A pessoa lê um versículo exortando a igreja, exortando aqueles que lhe criticaram algum adolescente que ela conhece. Mas a irmã sobe lá, toda pintada, toda maquiada, coisa de Jezabel, pois a pintura é coisa de Jezabel. Ela que se pintou para seduzir o profeta. É uma maneira da mulher achar para seduzir o homem. Mas a irmã ocupa o altar da igreja para defender os adolescentes. E o altar não é lugar de defender ninguém, irmão. O altar é um lugar de ministrar a palavra de Deus, pregar a palavra de Deus, para nos converter. Então eu não posso engolir um negócio desse, irmão. Eu não posso ficar calado diante de uma atitude dessa. Adolescente, irmão,
já estão todos namorando, querendo namorar. Eles fazem e vão a lugares que até mesmo a Bíblia condena. E vão conscientemente, não é inocente não, irmão. Para querer pintar uma imagem dos adolescentes como coitadinhos quando são criticados pelos seus atos, pelas suas ações mundanas, vaidosas. Como as irmãs aí de unhas pintadas. Coisa que os pastores tanto sofreram condenando. Mas que como joio tomou conta dentro da igreja. E muitos pastores e obreiros perderam a moral porque suas famílias não lhe respaldam, mas estão embaraçadas nesta onda de pintura. Eles fazem vista grossa, achando melhor atacar os que atacam essas práticas mundanas do que atacar propriamente essas práticas praticadas por algumas irmãs dentro das nossas igrejas. Então, irmão, eu não consigo aceitar que se ocupe o altar da igreja para defender-se, ou defender a quem quer que seja no seu erro. Defender no seu erro. Sobe a irmã lá com as unhas tudo pintada, para todo mundo ver, exortando o irmão, a igreja. O pastor deveria rever melhor para quem se dá oportunidade na igreja, saber o que a irmã vai falar, para não ouvirmos um besterol desse que foi falado, cuja intenção não foi edificar, mas foi blindar os adolescentes no seu erro, como que eles fossem coitadinhos quando tem os seus atos criticados ou apontados, como a irmã disse. Como que se apontar fosse errado. Mas não é não, irmã. Não é não. Não é de maneira nenhuma. O erro, ele não é para ser encoberto, não. Os pecados não é para ser encoberto, não. Ele é para ser apontado e denunciado. Apontar o irmão e denunciar o seu ato. Errado é apontar sem ter fatos. Aí é errado. Mas se há fatos, tem que se dar nome aos bois. Tem que se apontar o indivíduo. Não se pode falar aleatoriamente. Tem que apontar quem é o adolescente, quem é o adulto, quem é a criança. E qual é o erro, o ato, o pecado? Para que se tome conhecimento e se puna. Os crentes hoje, eles buscam apoio nas coisas erradas. Eles buscam ser apoiados. Eu li aqui um texto aonde Jesus, ele foi criticado porque ele curou uma pessoa no dia de sábado. Jesus, então, dialogando com os acusadores, que os criticou, as autoridades religiosas,
Jesus disse: olha, no sábado se circuncida um homem, para que a lei de Moisés não seja quebrantada. Se no sábado circuncida um homem, não poderia eu curar no dia de sábado? Este homem do seu mal? Veja que contraditório. No sábado, circuncidava um homem para que cumprissem a lei de Moisés. Mas no sábado não poderia curar ninguém doente ou enfermo, porque estaria transgredindo a lei de Moisés. Quem é mais valioso? A circuncisão ou a cura de alguém enfermo ou endemoniado? Então Jesus disse: olha, se no sábado pode circuncidar um homem, muito mais pode curar alguém. Aí que ele diz: não julgueis pela aparência, segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Jesus não condenou julgar, como muitos crentes erroneamente têm falado, baseando-se em Mateus 7, baseando em Mateus 12, em João 12, 47. Onde Mateus 7 diz: não julgueis para que não sejais julgado. Só que o crente, ele lê só o primeiro versículo do capítulo 7. Ele não continua lendo. Aonde a mais embaixo Jesus vai nos respaldar a julgar. João 12, 47, onde o crente também se baseia e diz: nem mesmo Jesus julgou, irmão. Só que ele esquece de continuar lendo os versículos abaixo, onde Jesus diz: eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Aí o crente para nesse versículo. Ele não continua lendo. Mas se alguém ouve a minha palavra e não crê, já tem quem o julgue. A palavra que eu vos tenho falado, essa o há de julgar no último dia. É a palavra que nós pregamos. Essa há de nos julgar. Quando Jesus disse: não julguei, para que não sejais julgado, você tem que ver lá a condição de quem estava julgando. Estava em condição pior do que aqueles que eles estavam julgando. Necessário que Jesus pediu para que eles tirassem primeiro a trave que estava no olho deles, para depois tirar o argueiro que estava no olho do irmão. Aí ele podia julgar. Então aqui Jesus diz: não julgueis segundo a aparência, mas segundo a reta justiça. Todo julgamento de qualquer prática, de qualquer obra, de qualquer procedimento de alguém, não tem que ser feito segundo a aparência, mas segundo a palavra de Deus, a justiça de Deus. Segundo a justiça de Deus. Porque julgar, quando se diz que podemos julgar,
é as obras e não o indivíduo em si, o ser do indivíduo. Isso cabe exclusivamente àquele que é o juiz dos vivos e dos mortos, Jesus. Porque enquanto o indivíduo estiver vivo, há esperança para ele. Há uma oportunidade dele se arrepender. Então, nesse sentido de julgar, só cabe a Deus. Mas no sentido de julgar as nossas obras, os nossos atos, se estão de acordo com a palavra de Deus, se está segundo a palavra de Deus, cabe a nós sim. Podemos fazer isto sim. Jesus estava sendo julgado aqui, não pela reta justiça de Deus, mas pela aparência dos homens. Ele estava sendo condenado porque ele curou num dia de sábado um homem. Porque ele fez o bem para um homem. Enquanto que os fariseus, escribas, não achavam de se condenar-se quando no sábado eles faziam a circuncisão de uma pessoa. Então eles condenaram Jesus por isso. Todo ato de condenar antevém um julgamento. Não se condena ninguém sem antes julgá-lo primeiro. Então eles condenaram Jesus por fazer o bem num dia de sábado. Então Jesus os repreendeu e disse para eles que o julgamento deles deveria ser feito não segundo a aparência, não segundo o que eles estavam vendo, mas que eles tomassem primeiramente a análise, o exame daquilo, para que então eles pudessem dar um veredito segundo a reta justiça. É justo curar um homem no sábado? É justo dar saúde a alguém enfermo, doente, no dia de sábado? É. Então, amém. Mas não. Eles viam mais valioso circuncidar alguém e deixar a pessoa doente morrendo para o dia seguinte, que não fosse um dia de sábado. Então Jesus os condenou também por isso. Então todo julgamento que se faz do irmão, baseado nas suas ações, nos seus atos, ele é permissivo, sim. Ele é cabível. Ele é aceitável. Quer adolescente, quer criança, quer adulto. Não se pode fazer vista grossa só porque é um adolescente. Só que esse mesmo adolescente que não quer ser criticado pelos seus pecados, pelas suas vaidades, é o mesmo que está namorando por aí. É o mesmo que está nas redes sociais, de maneira totalmente precária. Não posso, irmão. Não posso me conformar com isso e ficar em silêncio. Eu fui instigado a ocupar esse espaço para trazer esta mensagem. Porque os crentes querem ser mimados nos seus erros, nas suas vaidades, nas suas sensualidades.
E depois sobe e ocupa o altar, o lugar santo, de onde se espera que quem suba traga uma palavra de Deus para nós, que é ela edificando, exortando, vivificando, mas que traga de Deus esta palavra e que primeiramente a sua vida esteja, irmão, disciplinada por esta palavra. Para não querer disciplinar a igreja quando a sua própria vida é indisciplinada, toda pintada, cheia de vaidade. E eu não sou covarde não, viu, irmão? Quando eu digo vaidade, eu digo daquela exterior, daquela do corpo. Não vou ser covarde como um pastor em uma quinta-feira, que ao falar de vaidade, ele se auto-justificou perante a igreja, dizendo que não estava falando ali de vaidade, aquela externa, aquela acessória, aqueles aparatos, não. É um covarde. Porque quando eu falo dessas vaidades, eu estou falando da alma. Porque aquilo que o corpo exterioriza, que o corpo apresenta em si, é fruto de uma alma escrava disso, escrava daquilo que o corpo apresenta. É fruto de uma alma entregue à vaidade, ao mundanismo. Então temos que combater isso, sim senhor, sim senhora. Que isso é vaidade, é mundanismo, é carnalidade. Mas os crentes não querem que toque nesse assunto. Não querem. Eles querem apoio, silêncio. Porque senão eles se ferem. Olha, irmão, a decepção vai ser muito grande naquele dia. Quando Jesus vier, não pense os adolescentes que a sua condição de adolescentes irão lhe isentar de culpa, de condenação, não. Não vai, não. O pastor pode até fazer isso aqui, demonstrar que é assim aqui, mas diante de Deus, segundo a palavra de Deus, não é assim, não. Não é assim, não, irmão. Viu? Não é assim. Deus, Ele é Deus, Ele não é o homem. Ele não é movido por dó. Ou você crê para obedecer, ou então você será punido. Não se engane, irmão. Não se engane, irmã. Lembro-me que quando Israel estava no Egito e Moisés estava executando o juízo de Deus sobre o Egito através das pragas, na praga das trevas, da escuridão, quando o faraó chamou Moisés e estava disposto a deixar o povo ir, deixar o povo embora, mas com uma condição: que os seus gados, suas ovelhas, seus animais ficassem tudo. Podia ir as crianças, os jovens, os velhos, as mulheres, podia ir tudo embora. Moisés disse: não, nós não vamos sair do Egito de mão vazia, sem ter o que oferecer ao nosso Deus.
Nós sabemos que vamos sacrificar a Deus lá no Monte Sinai. Mas não sabemos ainda o que vamos sacrificar. Então nós vamos levar tudo que é nosso. Aí Moisés disse: não ficará uma unha no Egito. E as unhas dos crentes estão tudo no Egito. As unhas estão no Egito, no mundanismo, tipo do mundo. As unhas não se converteram. As unhas dos crentes, elas não são convertidas. E há uma idolatria muito grande hoje nas igrejas para com as unhas do corpo. Essa idolatria do mundo pegou na igreja. Se idolatra o corpo humano. As pessoas estão idolatrando os seus corpos. Pessoas que gastam dinheiro para modelar o seu corpo, para esculturar o seu corpo. Se idolatra o bumbum. Há pessoas que idolatram seu bumbum. Teve uma atriz, uma cantora famosa, que ela fez até um seguro do seu bumbum, das suas nádegas. Ela fez um seguro. E se idolatra muito hoje as nádegas, o bumbum. As mulheres, elas não têm se preocupado mais com o seu rosto, e sim com o seu bumbum. A preocupação das mulheres está com as suas nádegas. Como que ela está? Caída? Levantada? Pequena? Grande? Como que está o bumbum? Essa é a preocupação da mulher hoje. E por que não dizer de alguns homens também? Culto ao bumbum. Estão endeusando o bumbum. E a igreja não fica de fora dessa prática. A igreja está inclusa. Alguns crentes estão envolvidos nessa onda de sensualidade, dando-se ao prazer do seu sentido nesse pensamento. Outros idolatram seus seios. São as partes do corpo que se estão idolatrando. Que se investe dinheiro para ter um bumbum perfeito, para ter uns seios perfeitos, para usá-lo como um instrumento de desejo, de sensualidade, de provocação, de excitação. E isso está entrando dentro das nossas igrejas. Esse espírito satânico está entrando dentro das nossas igrejas. Que ficamos em situação vergonhosa, constrangedora. Principalmente por parte daquelas que sentam do lado dos homens, na nossa frente, que quando ficam de pé faz gestos que não deveria fazer na frente de um homem. É lamentável, irmão. E essa irmã e outras querem que fiquemos em silêncio com essas práticas, aonde envolve até os adolescentes. Cultuam-se o corpo, cultuam-se o bumbum,
flutuam-se os seios. Estão idolatrando as unhas. Num verdadeiro competitismo. Unhas grandes, pintadas, todas contornadas. Isso não é de crente, irmão. Isso não é de quem é salvo, de quem tem o Espírito Santo de Deus. Eu já disse aqui que o corpo não é teu, o corpo ele não te pertence. Tu não é dona do teu corpo, tu não é dono do teu corpo, mas sim Deus. Você não pode colocar em seu corpo o que você acha que pode. Você não acha, você não pode mudar a fachada do teu corpo, tomando outro parecer, o qual não é teu, perdendo a originalidade, a naturalidade, a sua identidade própria, porque o corpo não é teu, ele é de Deus. Mas estamos vendo aí uma idolatria até as unhas, irmão. Estão se idolatrando as unhas. As pessoas competem nas unhas, nos contornos, nas cutículas que se tira, no tamanho da unha. Para que crente quer unhas grandes, irmão? Isso é vaidade, isso é idolatria com a própria unha. Não ficará uma unha no Egito. Veja, irmão, estamos falando aqui de unhas de animais. Veja só. Não ia ficar no Egito porque ia ser oferecido a Deus. Até as nossas unhas, irmão, tem que ser oferecida a Deus. Todo o nosso corpo tem que ser oferecido a Deus. O animal que era animal de sacrifício, pois nem todo animal se podia oferecer a Deus, só os animais limpos, se oferecia a ele todo. Em holocausto, ele era queimado todo. Os pés tentavam sair para fora, o sacerdote ia lá com o garfo e ponhava o pé dele para dentro para queimar também. Para oferecer tudo a Deus em sacrifício. Nada ficaria no Egito, porque era consagrado para se oferecer a Deus em sacrifício. Aí o crente diz que ele oferece o corpo dele para Deus. Um corpo todo pintado, todo maquiado, todo mundano. Não, irmão. Não, Deus não aceitava o sacrifício de animais manchado, machucado, coxo, cego. Deus não aceitava esse tipo de sacrifício. Os crentes estão ofertando a Deus sacrifício de animal manchado, de animal coxo, de animal cego, manchado com a vaidade, com o mundanismo. Temos que entender, irmão, talvez muitos pastores não sabem. Por isso que tem pastores que vêm pregar em nossa igreja e falam besteira. Mas quando nós atacamos a vaidade do corpo,
É porque o corpo expressa a vontade da alma, o desejo da alma. O corpo, ele revela o que é a alma. Como que está a alma do crente? Tudo que nós expomos em nosso corpo e externamos para o mundo exterior, é a alma que faz isso. Então nós temos que atacar sim essas práticas mundanas, porque o problema está na alma. E precisamos pregar para que a alma seja liberta e o crente vá se desprendendo dessas bugigangas mundanas. Aí vão vendo, vão olhando para ele, vai vendo que ele vem se desprendendo daquelas coisas externas em seu corpo, porque a sua alma vai sendo liberta. O problema do ser humano está na alma, irmão. O corpo apenas materializa o que a alma espiritualiza. O corpo traz para o mundo exterior o que a alma de espiritual deseja. Então nós temos que combater, sim, Senhor. Sim, Senhor. E isso só pode ser feito com a palavra de Deus, atacando. E aí eu tenho que ouvir o irmão, a irmã, subir no altar e defendendo práticas mundanas, que ele sabe que é mundana, mas porque a sua esposa, suas filhas, seus filhos não lhe respalda, eles não trazem seus filhos, sua esposa, sob sujeição da palavra de Deus. Então eles não têm moral, não têm autoridade para governar a casa de Deus. Então governa mal, com desleixo, sem capricho. Ao mundo dará. E assim a igreja vai entrando de cabeça nessa onda de mundanismo, de vaidade, perdendo totalmente as características genuínas de filhos de Deus, de povos gerados por Deus. E em muitas igrejas nossas já perderam essas características de crente. As características que o mundo tanto conhecia nos crentes. O mundo sabia que os crentes não pintavam as unhas. O mundo sabia que os crentes não pintavam cabelo. O mundo sabia que os crentes não usavam calça. O mundo sabia que os crentes não usavam short. O mundo sabia que os crentes não jogavam. O mundo sabia que os crentes não bebiam. Que os crentes não iam à praia praticar o nudismo, seminudismo, expor ali de calcinha, de sutiã, de cueca suas vergonhas coletivamente. O mundo sabia que os crentes não frequentavam esses ambientes. O mundo sabia o que os crentes faziam e o que os crentes não faziam. O mundo sabia, irmão, e era por isso que éramos perseguidos, criticados. Porque nós não fazíamos o que o mundo fazia. Hoje o mundo sabe que os crentes fazem tudo o que não fazia antes. Hoje o mundo sabe que os crentes fazem tudo o que eles fazem. Então não nos critica, não nos persegue mais. Andamos de mão dada com o mundo. Porque o modo de vida dos crentes não difere do modo de vida dos não crentes. É o mesmo padrão de vida, irmão. Isso é inegável. Isso é indiscutível. Não só a unha do crente está no Egito,
mas todo o seu corpo. Crente sensual, dado aos prazeres do seu sentido, roupas decotadas, transparente, colando, marcando o fio da sua peça que antes era íntima, mas hoje é uma peça que se compartilha com tudo e com todos. Irmão, o que nós estamos vivendo hoje dentro da igreja é lamentável, irmão. Eu sei que não querem admitir essas verdades, pode até me criticar. Nesse sentido de crítica, você estará pecando, porque criticar alguém por estar cometendo pecado é aceitável, mas criticar alguém por estar condenando aquilo que você sabe que é pecado, aí você estará pecando. Porque você sabe que é verdade o que eu estou falando aqui, irmão. Não só as unhas dos crentes estão no mundo, mas o seu corpo. Crentes que idolatram seu próprio corpo, expõem com suas roupas escandalosas. Crentes de calça leg, temos encontrado. E são tão cínicos, dissimulados, que dão a paz do Senhor Jesus. Não sabe nem o que quer dizer a paz do Senhor Jesus, irmão. João escrevendo, ele diz que se alguém viesse ter conosco e não trouxesse esta doutrina, não era para receber e nem tampouco saudá-lo. Porque aquele que saúda pessoas desta maneira tem parte nas suas más obras. Veja só, se pregava tanto isso, irmão, que às vezes a gente passava pelo irmão e dizia oi, e não dizia para ele a paz do Senhor. Se ele dissesse a paz do Senhor, a gente dizia oi. Aquele irmão ia refletir, ia entender o porquê que ele não foi saudado com a paz do Senhor. Porque aquele irmão não queria ter parte na sua má obra. Porque quando você sauda alguém que está errado, em pecado, praticando práticas mundanas, condenáveis pela palavra de Deus, você está dizendo para ele, você está bem, você está em paz com Jesus mesmo assim. Quando não está, irmão, inimigos de Deus são aqueles que amam o mundo e aquilo que no mundo há. São inimigos. O inimigo não pode estar em paz com Deus. O inimigo, ele está em guerra. E como dizer a paz do Senhor? Mas tem uns crentes que são dissimulados. Na condição que eles estão, eles têm coragem de abrir a boca para nós e dizer a paz do Senhor. Querendo dizer que a vida que antes ele vivia e a mundana que hoje ele vive é a mesma coisa. Não faz diferença. Aquela vida de santidade, de novidade de vida, de diferença do mundo, para a vida que ele vive hoje, a do mundo. Não, irmão, mas não é assim não. Sempre houve, sempre haverá uma diferença entre quem serve a Deus e quem não serve. E essa diferença, irmão, está até na estética. Essa diferença está até no corpo. Está até no corpo, irmão. Está no corpo. Porque o problema do corpo está na alma. Se o corpo está dessa maneira, é porque a alma vai mal. A alma está amarrada, embaraçada pelas coisas mundanas. E aí corre perigo de perder a salvação. Julgai, não segundo a aparência, mas segundo a reta justiça.
cabe sim a nós julgar sim as obras, os atos, as práticas, o modo de vida, se está de acordo com a palavra de Deus ou se não está. Aí aprovamos ou condenamos. E Paulo diz em Efésios 5:11, não comuniquei com as obras, práticas, atos, ações, modo de vida, infrutuosas das trevas. Não concordei com elas, não compartilhei delas, nem com elas. Antes, condenai-as. Depois de fazer um julgamento segundo a palavra de Deus, que é a reta justiça, aí nós condenamos as práticas. O indivíduo não podemos condená-lo de maneira nenhuma. Isso aí cabe a Deus. Como eu disse, enquanto houver vida, há possibilidade de salvação. Agora, quanto às obras, aos atos, podemos condená-los sim, ou aprová-los, absolvê-los. O que não devemos é comunicar, concordar, como a irmã quer, como o irmão quer. Não. Se tiver que criticar tais atitudes, vamos criticar sim. Se precisar dizer, esse negócio de unha pintada, isso é coisa de Jezabel, de mundano, vamos dizer sim. Sem nenhuma ressalva. Sem nenhuma restrição. Isso é vaidade, isso é mundanismo, isso é rebeldia contra Deus. Porque Deus quer o corpo santo, puro. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, em todo o seu ser. E toda vosso espírito e alma e corpo seja plenamente conservados irrepreensivelmente para o dia da vinda do Senhor. Não é fácil, irmão. Pregar isso aqui não é fácil. Isso aqui vai contra a vaidade, o mundanismo, a sensualidade, a falta de pudor, de vergonha que permeia hoje a casa de Deus, a igreja de Deus. Aí você não é aceito. Você é atacado. Você é levado a ficar desacreditado porque você está mexendo num vespeiro de marimbondo. Porque a família de muitos obreiros estão dentro desses quesitos que estamos pregando aqui. E eles não aceitam com humildade que estão errados, que a família estão errada nessas práticas mundanas, vaidosas, que tira toda a naturalidade e originalidade do corpo do ser humano. Apresentai os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. No nosso culto, o sacrifício que nós trazemos para oferecer a Deus é o nosso corpo. Só que esse corpo tem que estar santo. Tudo que era oferecido a Deus antes, primeiramente ele era santificado. Deus falou para Moisés, faça um altar e santifique esse altar. E o altar será santíssimo. Tudo que tocar o altar será santo. Ou seja, tudo que pôs sobre o altar, primeiramente tinha que ser santificado.
Não era chegar, pegar e trazer e pôr sobre o altar e oferecer a Deus e achar que só porque o altar era santo, aquilo que não foi santificado ia tornar santo. Não, irmão. Está errado. A expressão e o altar será santo. E tudo que tocar o altar será santo. Não, irmão. Não quer dizer que o altar santificaria a oferta. De maneira nenhuma. Mas a oferta tinha que ser santificada para depois pôr sobre o altar. O crente, ele tem que se santificar para vir ao culto e se oferecer a Deus, irmão. Não é vir com uma bugiganga mundana, todo pintado, unha pintada, boca pintada, cheio de vaidade, cheio de mundanismo, preso pela vaidade e acha que Deus está aceitando, que não está não, irmão. Alimpai as vossas mãos. Não está não, irmão. Engana a gente. Mentem para si próprio. Quem pensa que Deus o está aceitando. Você pode até chorar. Você pode até fazer milagre. Falar língua, profetizar. Isso não é sinal de que Deus está te aceitando, não. Isso não é aprovação do agrado de Deus pela tua vida, não, irmão. Lembra de Mateus 7, 21? Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que estás no céu. E naquele dia muitos me dirão: Senhor, Senhor, não profetizamos, não falamos língua, não expulsamos demônio, não comemos na tua mesa. Todos estes milagres, profecia, línguas estranhas, sinais que hoje para muitos crentes demonstra vida de comunhão com Deus. Quem vê um crente falando língua fala: nossa, esse crente, ele é santíssimo, ele tem uma comunhão com Deus. Está enganado, irmão? Isso não mede a temperatura de santidade, o grau de santidade de ninguém, não. O que nos põe em comunhão com Deus é o fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus, em 1 Tessalonicenses 4, 3, é a vossa santificação. E a santificação é, como eu falei, em 1 Tessalonicenses 5, 23. No espírito, na alma e no corpo. Porque o corpo não te pertence. 1 Coríntios 3, 16. Ele não é teu. 1 Coríntios 6, 19. Foste comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus, e que não sois de vós mesmos. Você não é dono do teu corpo, irmã, irmão, mas sim Deus. Podemos julgar sim, quando esse julgamento é feito segundo a reta justiça e não pela aparência. Primeiro se analisa, primeiro busca os fatos e não julgar aparentemente assim de supetão, não. Vamos analisar primeiro os fatos para depois dar o veredito de condenação ou de aprovação dos nossos atos. E o que estamos vendo hoje na igreja é condenável, reprovável pela palavra de Deus. Amar o mundo, amar o que no mundo há, idolatrar as unhas. Isso é pecado, isso é vaidade. Deus te julgará.
Mas não ocupe o altar para falar tanta baboseira, buscando proteção, pintando-se os adolescentes como coitadinhos que não são. São responsáveis, são conscientes pelos seus atos como qualquer adulto. Uma criança judia, quando completava 12 anos, ele já era responsável pela observância da lei. Com 12 anos, ele já estava responsável pela guarda da lei. Que se ele a transgredisse, ele morria. Com 12 anos, ele já fazia parte, ele já era membro da sinagoga, já podia frequentar a sinagoga aos 12 anos de idade. E por que os adolescentes que hoje namoram se esfregam por aí, vai a tudo quanto é lugar, fazem de tudo, não podem ser responsabilizados pelos seus atos pecaminosos dentro da igreja, a ponto de serem criticados por isso? Que Deus em Cristo Jesus nos guarde. Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe. E nos dê a sua graça para entender e compreender que a vontade de Deus para crianças, adolescentes e adultos é a mesma. Salvação, condenação, céu, inferno. Não há diferença de faixa etária para com Deus. Deus nos guarde e nos abençoe. Em nome de Jesus Cristo. Amém.